Olá, eu me chamo Cristiane, E eu, Aline Mendonça. somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão. E nós vamos fazer agora uma análise literária sobre o livro Mistério da Fábrica de Livros, do Pedro Bandeira. Que no contexto geral é uma obra, uma história muito vibrante e delicada, e ela entrelaça dois enredos. Vamos lá descobrir essa história junto com a gente? Vamos? Antes de começarmos a análise da obra, vou falar um pouco sobre o autor. Ele se chama Pedro Bandeira de Luna e é um escritor brasileiro e escreve livros para o público infanto-juvenil. Ele nasceu no dia 9 de março de 1942. Ele estudou em Santos, nas escolas Visconde de São Leopoldo e no Instituto de Educação Canadá. Em 1961, Pedro Bandeira mudou-se para São Paulo e ingressou no curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, USP. Em 1962, começou a escrever para o jornal Última Hora e trabalhou na editora Abril, onde escreveu para diversas revistas. Ainda na cidade de São Paulo, se dedicou ao teatro, trabalhando como ator, diretor, cenógrafo e também com teatro de bonecos. Já no ano de 1972, o Pedro Bandeira começou a escrever histórias para criança, que foram publicadas nas revistas das editoras Abril, Saraiva e Rio Gráfica. Mas foi a partir do ano de 1983 que começou a se dedicar integralmente à literatura e publicou seu primeiro livro, chamado O Dinossauro que Fazia Au-Au, voltado para o público infantil e fez um grande sucesso. Em 1984, ele publicou seu primeiro livro, e o mais conhecido, chamado A Droga da Obediência, iniciando uma série de livros para o público infanto-juvenil. Denominado de Os Caras, grupo formado por 5 jovens, Crânio, Miguel, Chumbinho, Magre e Calô, que estudavam no Colégio Elite. Pedro Bandeira publicou mais 4 livros da série, que são eles Pântano de Sangue, de 1988, Anjo da Morte, 1988, A Droga do Amor, em 1994, Droga Americana, em 1999 e o seu último livro da série A Droga da Amizade, de 2014. Atualmente, Pedro Bandeira mora em um sítio em São Roque com a sua esposa Lia. Ele tem 3 filhos e netos. Mais algumas curiosidades sobre a vida do autor Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, para poder escrever os livros infantis, infanto-juvenis, ele começa a estudar pedagogia e psicologia. Pois a sua versatilidade de sua obra, ela distribui-se por diferentes gêneros e ele ganha novos leitores de diferentes idades. Então ele decide escrever a literatura infanto-juvenil. E através dessa literatura infanto-juvenil fez com que ele recebesse vários prêmios. Entre eles, ele recebeu o prêmio APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1986 e o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Pedro Bandeira, ele escreve com base no comportamento dos jovens e de crianças. Ele traz uma linguagem onde os jovens e crianças se identificam, a forma com que eles pensam, como eles agem. Outra coisa importante, ele é um autor da literatura infanto-juvenil que é um dos mais vendidos no Brasil.
São 23 milhões de exemplares até 2012. Ele também é o autor da série famosíssima chamada Os Caras. Do livro também e da série O Fantástico Mistério de Feiurinha, que quem não conhece o Fantástico Mistério de Feiurinha, e de tantos outros que são muito conhecidos por todos, não só o público infantil como o público infanto-juvenil. Pedro Bandeira, ele... E outra curiosidade, tem um site, entendeu? Denominado Pedro Bandeira, onde vocês vão encontrar várias de suas obras, algumas outras curiosidades sobre ele. Já falamos um pouquinho da história da vida do autor Pedro Bandeira. Vamos agora falarmos um pouco sobre uma de suas obras, O Mistério da Fábrica de Livros, que é uma obra voltada para o público infanto-juvenil e foi escrita em 1994. Laurinha estava inconsolável por seu namoro acabou. Ela estava apaixonada por um garoto da sua escola que se chamava Adriano. A trama do livro começa quando ela se encaminha para um lugar onde ela e Adriano marcaram seu amor em uma floresta de eucalipto. Adriano, um garoto muito apaixonado, deixa em uma das árvores um coração com as iniciais dos seus nomes. Para celebrar o enlace entre os dois, ainda coloca o nome daquela árvore de eucalipto. Minutos antes, ela vê seu amor Adriano com outra menina e ela pensa que ele o traiu. Pensa que ele e a outra menina são namorados, mas ela não sabe que eles são apenas irmãos. E ela entra no bosque e vai atrás do eucalipto. Chegando lá, ela vê a árvore cortada e jogada no chão. Ela começa a chorar e a questionar o porquê as árvores são derrubadas. E descobre que as árvores são derrubadas e usadas na produção de papel. Nesse momento, ela reconhece um anjinho, um personagem fantástico, totalmente fora do real. E vai funcionar ali como a consciência que irá acompanhar durante toda a sua aventura. Mas esse personagem anjinho, ele nada mais é do que uma forma que ela encontrou como se fosse a imaginação dela. Que ela começa a imaginar que ela tem aquele amiguinho que vai estar sempre do lado dela. Laura descobre que toda a madeira que é cortada vai para uma fábrica de papel. E então ela é convidada por alguns dos homens da madeireira e ela vai conhecer essa fábrica de papel e ver com seus próprios olhos a transformação de sua árvore, que ela chamava de eucalipto, em papel. Na fábrica de papel, ela passa a conhecer o senhor Aurélio, que ele vai explicar para ela todo o processo de fabricação, todo o processo de produção do papel, que vai desde o corte da madeira até a trituração e os compostos químicos que vai transformar essa árvore em papel. Laurinha fica encantada ao conhecer a fábrica. E depois dela falar com o gerente Aurélio, ela é encaminhada à fábrica para ver o que acontece com o papel. Lá ela conhece também o Sr. Wilson, que irá apresentar para ela todo o passo a passo para se criar um livro, desde ilustrações, confecções, em geral. Laura então tem uma ideia. Ela vê que sua história de amor não pode continuar marcada no seu eucalipto, pois ele se transformou em papel. Então ela decide que sua história de amor será contada através de um livro. Então Laura vai até o Sr. Pedro pedir para que ele escreva o seu livro, pois ela já fora orientada pelo Sr. Wilson, que é o dono da gráfica, que ele só poderia publicar o livro dela se ele existisse. Como Laurinha não sabe nada sobre livros,
Ela pede para que o Sr. Pedro escreva seu livro ali naquele exato momento, sem perder tempo. Ela não sabe que não funciona assim. Escrever um livro requer tempo, pois temos que pensar na trama, criar os personagens e dar todo o encantamento que a obra pede. O Sr. Pedro sabe disso. E ele pede ao menos 3 meses de prazo para escrever e entregar a obra a Laurinha. A partir de então, Laurinha inicia o processo de confecção do seu livro, tendo a ajuda de vários profissionais que ficam envolvidos na produção. Nesse livro, Laura também falará sobre o processo de fabricação de um livro e de todo o processo da derrubada de árvores, de como tudo isso afeta o meio ambiente. O mistério da fábrica de livros, ao mesmo tempo que a obra ela se repete, ela se renova. Ela se repete porque é uma história, né, de amor, como tanto outros livros que falam de histórias de amores, da Laurinha com o Adriano. É uma obra que fala do amor puro, né, da magia, que é o primeiro amor, do amor da adolescência, que ninguém nunca esquece, né, do seu primeiro amor. É uma obra marcada de sentimentos e emoções. Quando a Laurinha ela escreve as siglas dela e do Adriano na árvore, ela tem um apego, ela começa a se apegar no pé de eucalipto e começa a ter sentimentos, né, carinho pela árvore, porque é um símbolo do amor deles dois. A obra aborda também o processo, né, como é o processo da construção do livro, de todo o processo, né, desde a derrubada até lá no final do processo, quando sai lá o livro impressozinho, todo bonitinho, com uma história dentro dela, cheia de magia, de emoções. A obra fala também de como o desmatamento, né, afeta a nossa vida, de como é importante nós protegermos o meio ambiente, como fala no livro, que a cada árvore derrubada, né, para retirarem o papel, eles plantam 2. E isso é extremamente importante para o nosso meio ambiente, um assunto atual, né? Lembrando que o livro foi escrito no ano de 1994 e já tratava de um assunto extremamente atual e de uma maneira bem leve, né? Para as crianças elas entenderem, compreenderem a importância de não desmatarmos, de não poluirmos os rios, os mares, enfim, uma obra riquíssima que pode ser usada em todas as faixas etárias, uma linguagem simples, uma linguagem leve, que pode ser uma leitura leve, que retrata de assuntos relevantes. Uma curiosidade do livro é que os mesmos personagens que estão lá dentro do livro, que estão na parte da elaboração do livro, são os mesmos personagens da vida real, né? O escritor, o Pedro lá da história, é o mesmo Pedro Bandeira, o nome da editora, do ilustrador, é o mesmo nome do ilustrador que ilustrou o livro, o mistério da fábrica de livros. Enfim, é uma obra que brinca com o real e com o imaginário. Inclusive, o mistério da fábrica de livros, ele pode ser utilizado em todas as áreas, em todas as aulas, na verdade, né? História, quando fala da derrubada das árvores, né? De como é o processo, né? De criar um livro, nas aulas de português,
para retratar do amor, do primeiro amor, um romance. E nas aulas de história, né? Que trata da natureza, do desmatamento, da preservação do meio ambiente. O livro fala também dos produtos químicos, de como eles agridem o solo, as árvores. E é um livro maravilhoso, né? Que pode ser trabalhado em todas as faixas etárias. E essa foi a análise de uma das obras do nosso renomado escritor Pedro Bandeira. Uma obra riquíssima e atual e que nós recomendamos a leitura do livro. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.